Olá, seja bem-vindo ao Pensar Contabilidade, congresso online com 18 trilhas de conhecimento, muito conteúdo importante para o nosso dia a dia profissional, para a nossa atualização. Especificamente aqui vamos falar sobre a perícia trabalhista nas fases de conhecimento e de liquidação. São duas etapas do processo judicial que demandam, muitas vezes, a participação de um perito, a nomeação de um perito, com o seu conhecimento técnico, vai auxiliar o magistrado para tomar, né, uma decisão, e muitas vezes nós vamos atuar como simples calculistas, cumprindo a decisão já exarada pelo magistrado. Bom, mas antes de falar da perícia trabalhista, né, como no trabalho pericial especificamente, eu não posso seguir o assunto sem antes comentar sobre o nosso perfil, a importância do nosso trabalho, né, quem é que pode executar esse trabalho. Então, a perícia trabalhista ela pode ser executada por contador, por administrador e por economista. Durante muito tempo, né, isso no passado aí, somente contador atuava e mais recentemente temos visto a participação efetiva de administradores e economistas nessa atividade que pode, né, ser trabalhada por todos esses profissionais. Bom, eu normalmente cito as normas do Conselho Federal de Contabilidade. Claro, sou contadora, mas eu gosto muito de dizer o seguinte, eu me baseio também nas normas do Conselho Federal de Contabilidade, porque tudo que tem ali inerente ao trabalho pericial pode ser utilizado por qualquer outro profissional nessa atuação, em termos de perícia. Tanto faz a contábil quanto a trabalhista. Então, o Conselho Federal de Contabilidade tem nas suas normas tudo aquilo que eu preciso para executar a atividade. Ali eu tenho como é que eu respondo pedido de aceite a uma nomeação, como é que eu faço a minha proposta de honorários. Essas normas foram, inclusive, revisadas agora, estão aí cheirando a novo com atualizações necessárias, né? Mudanças vão acontecendo e é importante que as normas sigam esse mesmo caminho de atualização. Então, lá no site do Conselho Federal, nós temos todas as normas para o exercício profissional e para a parte técnica da perícia, que são as normas brasileiras de contabilidade, profissional de perito, 1 e 2, e técnica de perito, 1, técnica de perícia, 1. Essas normas, elas estão atualizadíssimas, né? E, inclusive, nós teremos no Pensar Contabilidade uma palestra da Silvia Cavalcante, explanando todas as mudanças que ocorreram nessas normas de perícia. Mas o conteúdo delas pode ser usado por todo mundo. Quando eu vou exercer a minha atividade de perícia, eu preciso ter alguns requisitos. Eu preciso ter alguns cuidados também. Cuidados com a ética, né? Com aquilo que a gente está assumindo, que trabalho que a gente está assumindo é compatível com a nossa capacitação. Eu tenho que estar inscrito e regular perante o Conselho de Profissão Regulamentada que eu faço parte. Então, se é contador, é o Conselho de Contabilidade, se é economista, é o CORECON, e se é administrador, é o Conselho de Administração. Bom, pessoal, cada entidade, né, aí, dessas reguladoras, elas têm as suas normas, as suas regras. Todos têm o código de ética, eu tenho que conhecer esse código de ética, para evitar que eu descumpra sem nem saber que eu estava descumprindo. De repente, eu acho que aquilo é normal, aquele tipo de comportamento é normal, e eu estou totalmente irregular perante a minha classe profissional. Enfim, tem muitos cuidados que nós precisamos ter, cuidados com a redação do nosso laudo, né? na elaboração das nossas peças
muito cuidado na redação, porque isso é muito importante. Esse documento, ele passa a fazer parte, né, de todo um conjunto de informações referentes àquela causa. E aí é muito importante que eu tenha esse cuidado. Quando eu vou responder aos quesitos, eu preciso ter cuidado com responder aquilo que me foi perguntado. Se eu puder acrescentar alguma coisa sem sair fora daquilo que me foi perguntado, eu posso pensar na possibilidade. Ou quando tem um quesito que me pede outras informações que foram evidenciadas no decorrer do trabalho, né? Então, eu posso fazer isso, mas eu tenho que ter muito cuidado, porque o trabalho nosso, ele se resume àquilo que nos é demandado. Se me perguntou X, eu respondo X. Se me perguntou Y, eu respondo Y. Eu posso até saber X, Y, Z, mas estou vendo ali, mas não faz parte daquele escopo ali, daquele contexto. Então, os quesitos, quando existem no processo, eles nos dão esse direcionamento do nosso trabalho. Bom, então, nós temos normas, devemos estudar e nos orientar por essas normas. Nós temos que conhecer os artigos do Código Civil que dizem respeito ao trabalho pericial, porque é lá que está embasado. O Conselho Federal, quando tem uma norma profissional ou técnica, não é somente aquilo que o Conselho Federal quer que o profissional faça. Não, ele está embasado no que diz o Código Civil, no que diz o Código do Processo Civil. Então, tudo isso tem uma base legal, nada é solto, e não é porque uma categoria, todos têm que obedecer aquilo ali, independentemente se é administrador, economista ou contador. Então, essas regras, elas são gerais, né? Então, nós temos que conhecer o Código de Processo Civil. Questão de prazos, isso é muito importante, cumprimento de prazos. E aí, se eu não cumpro o prazo, além de infringir uma determinação do juiz, eu vou infringir o meu código de ética também da profissão, que eu tenho que ter zelo profissional, tenho que ter todo cuidado, né? Eu tenho que obedecer esses prazos e atender todos esses requisitos. Bom, essa é a parte mais ligada ao embasamento, ao conhecimento. Eu não vou sair fazendo perícia, eu preciso ter conhecimentos anteriores que, além dos meus conhecimentos técnicos, que me permitam realizar essa atividade pericial. Não é mais uma atividade, é uma atividade profissional e ela deve ser feita com todo empenho. Bom, seguindo nessa linha de conhecimento, eu preciso conhecer ou devo saber como funciona a estrutura do Poder Judiciário. Como é que é isso, né? Como é que acontecem as decisões? Quando eu recebo um processo que eu vou ler ali o que já tem acostado aos autos, algumas decisões que já foram tomadas, audiências, tem alguns termos que, se eu não sei como funciona esse processo, se eu não sei como funciona a estrutura do judiciário, eu posso inserir uma informação fora do tempo devido, ou com um caráter de que eu estaria apresentando uma nova situação, quando, na verdade, o processo já está em fase de liquidação. Então, por isso é importante conhecer essa estrutura do judiciário. Então, a estrutura do judiciário, ela é dividida aí, vamos colocar, em 3 instâncias, ou 3 fases de julgamento, enfim, podemos dar o nome que nós quisermos, mas nós vamos colocar aqui em termos de primeiro, segundo e terceiro grau. No primeiro grau, nós temos as varas de trabalho, lá onde os juízes vão atuar no julgamento dessas questões relacionadas a discussões, né, entre trabalhador e empregador. Então, nesse primeiro grau, nessas varas de trabalho, é que surgem o maior montante de trabalhos periciais. Bom, aí nós temos o segundo grau, que são os TRTs, os Tribunais Regionais do Trabalho. Ou a sentença dada no primeiro grau pode ser recorrida, né, a um segundo grau, que é o TRT,
ou mesmo algumas ações, elas só podem ser discutidas, ou a entrada do processo deve ser dada já no TRT. Por exemplo, as questões relacionadas a dissídios coletivos. Dissídios individuais, questões individuais, são as varas de trabalho. Questões coletivas, dissídios coletivos de sindicatos, federações, confederações, a entrada normalmente é dada no TRT já no segundo grau e não no primeiro grau, que é nas varas de trabalho. E temos ainda o terceiro grau, que é o TST, que é o Tribunal Superior do Trabalho. Então, são essas três instâncias, essas três esferas aí que atuam nos processos na Justiça do Trabalho, né? Mais propriamente dizendo. A gente sempre ouve falar muito, pessoal, da demora na tramitação de um processo trabalhista. E realmente o processo trabalhista, todo processo, na verdade, judicial, ele tem um rito bastante moroso, porque tem uma série de cumprimentos de prazos, de exigências que não podem ser negligenciados, tem que seguir o rito processual. Mas, além disso, a gente sabe que nós temos um acúmulo muito grande de processos em andamento em toda a justiça brasileira, mais especificamente na Justiça do Trabalho. E já há algum tempo o CNJ sentou para, né, reuniu todo mundo para fazer um diagnóstico de o porquê, né, desse número excessivo de processos em andamento e chegaram a vários, mas dois grandes motivos disso aí. Um deles é o crescimento do número de processos. Por que houve esse crescimento tão grande do número de processos? Geral, justiça como um todo no Brasil, né? Porque a partir do processo democrático, nós passamos a ter maior acessibilidade à informação, maior acessibilidade à justiça, à assistência social mesmo. Então, esse número, houve um aumento nessa demanda e vem havendo com o passar do tempo. Por outro lado, em termos da demora no julgamento, é um problema estrutural da justiça do Brasil. Desde 1988, a estrutura judicial é a mesma. Então, é muito interessante, o CNJ divulga anualmente um relatório, né, com a justiça em números. Eu gosto muito desse relatório, porque ele traz algumas informações, alguns números e algumas explicações, né, que a gente entende o porquê que isso acontece. Por exemplo, o último que saiu em 2019, referente ao ano base 2018, ele nos coloca que, em média, né, 20% dos cargos de magistrados no Brasil, eles estão vagos. Os juízes, né, aposentam, saem e não é reposto. Mesmo criando alguns novos cargos, esses cargos não estão sendo efetivados. Então, há aí um número, né, muito pequeno de juízes para toda a justiça brasileira. Só para ter uma ideia, nesse relatório de 2018, na Justiça do Trabalho no Brasil, nós tínhamos em 2018 1,59 juízes para cada 100 mil habitantes. Isso não é nada, minha gente. Vamos botar aí porque não tem o e-mail, né? Um juiz para cada 100 mil habitantes, nem dois, não chega nem a ter dois juízes para cada 100 mil habitantes. Um magistrado fica aí responsável por atuar em várias comarcas. E, com isso, o processo realmente, ele fica, né, o seu trâmite fica aí um pouco fragilizado. Nós temos um número muito grande. Em 2018, nós tivemos uma redução na Justiça do Trabalho da ordem de 861 mil, se não estou enganada com o número, 861 mil processos a menos do que no ano anterior. Isso se deve, sim, à alteração ocorrida aí, a reforma trabalhista, né, que aconteceu, mais especificamente o artigo 840 da CLT, onde há uma exigência hoje de que o pedido ele tem que ser certo, ele tem que ser determinado.
ele tem que ter valor correto. Qual é o valor que está sendo questionado? Para acabar um pouco, se vocês pegarem processos mais antigos para ler, vocês vão ver que a inicial do processo dá vontade de rir ou de chorar, depende, né? Por um lado ou para o outro. Porque é tanto pedido inadequado que não tem nada a ver com a questão, quando chega no final do processo você vai ver que o que restou era o que era devido efetivamente. Mas houve ali toda uma limpeza, vamos dizer assim, né? Mais ou menos naquele chavão assim. Se colar, né? Vamos pedir, porque pede isso, pelo menos alguma coisa leva. Isso tem que ter fim, né? E essa reforma trabalhista veio trazer isso. Então, houve essa redução. A gente, conversando aí com vários magistrados, advogados, a gente entende que essa redução, ela é momentânea, por um lado, porque não se tem ainda uma segurança, vamos ver os números de 2019, né? Eu estou falando em relação ao que saiu referente a 2018. Não se tinha ainda uma segurança de como os juízes iriam atuar, como é que eles iam interpretar toda essa reforma trabalhista, como que ia ser, né, essa análise do processo pós-reforma. Acredito que agora tanto os advogados quanto os magistrados já estejam aí com isso bem equilibrado, bem formatado, né? E aí vamos ver o que os números de 2009, quando sair agora, 2019, desculpa, quando sair agora em 2020, o que eles vão nos dizer a respeito da quantidade de processos e do comportamento, né, dessas questões aí ligadas ao aumento ou redução de número de processos trabalhistas. Bom, vamos então falar sobre as fases, né, do trabalho, do processo em que nós podemos atuar. Nós temos a fase de conhecimento, é uma fase inicial, onde o magistrado ele vai tomar conhecimento dos fatos, né, tanto trazido pelo empregador, quanto pelo empregado, quanto empregador, as contrarrazões do empregador, né? Então ele vai ter toda ali uma série de fundamentos. E aí ele faz audiência, tenta conciliação e tal, mas ele precisa, muitas vezes, da ajuda de um conhecimento técnico para que ele possa melhor entender até mesmo a natureza daquele pedido e se ele é devido ou não. Então, para isso, muitas vezes é recorrida nessa fase de conhecimento, ao trabalho do perito. São nomeados peritos para fazer esse trabalho. Nessa fase inicial, é muito comum a existência de um grande número de quesitos. São as perguntas feitas pelo juiz, pelas partes, né, para esclarecer, para que o perito possa esclarecer as dúvidas existentes ali naquele pedido, naquela causa que está sendo analisada e vai ser julgada. Então, o juiz, ele pode apresentar os quesitos. O empregador e o empregado, todos podem apresentar os quesitos. E aqui, pessoal, é uma coisa muito interessante, que muitas vezes as partes, elas perdem uma oportunidade enorme de ver de forma clara o problema resolvido nos quesitos, nas perguntas, através das perguntas que são feitas para que o perito busque a orientação e a informação correta para apresentar e para ajudar a clarear e aqui o magistrado dê a melhor sentença possível, aquela que realmente é o direito daquele trabalhador. Muitas vezes muitos se prestam a fazer quesitos que se tornam verdadeiras pegadinhas para ver se o perito cai. E aí o perito que cai naquela pegadinha, o próprio que perguntou vai lá nos autos depois e vai requerer que aquele documento não seja avaliado, porque houve uma falha. Então, ele vai lá e vem comprometer o nosso trabalho. Por isso, todo esse cuidado. Qualquer trabalho pericial,
ele demanda um cuidado muito grande na sua elaboração. Então, nessa fase inicial, acontecem muitos quesitos. Nesses quesitos, muitas vezes, nós temos que fazer diligências para buscar novas provas, além daquelas que estão nos autos, para trazer a veracidade, né? Trazer a verdade. O grande objetivo do nosso trabalho é buscar a verdade sobre aquela situação. Quem tem a verdade é que vai ganhar, né? É que vai sair ganhador nesse processo. Então, nós temos também um trabalho de responsabilidade social muito grande, porque eu estou fazendo ali uma análise e apresentando respostas que, a partir dali, poderá ser entendido da forma certa ou não, depende do aprofundamento do que eu vou apresentar. Eu não sou julgador, eu não tenho que dizer se está certo ou está errado, mas eu preciso responder aos quesitos de forma que o magistrado entenda a necessidade de novas buscas de provas, de novas etapas no processo, ou que aquilo ali ele já se dê por satisfeito e consiga, com segurança, tomar a sua decisão. Bom, então, na fase de conhecimento, raramente você tem muitos cálculos para fazer. Raramente você vai, porque não está finalizada a peça ainda, ou isso ainda vai correr, né? Alguns outros ritos, até chegar à sentença. Então, na fase de conhecimento, sim comum termos trabalhos periciais. Eu já sei aqui no Espírito Santo de vários casos, eu já atuei em processos, e tenho colegas que atuam em processos em fase de conhecimento, um grande número de processos em fase de conhecimento. Mas é uma fase mais inicial, em que é uma oportunidade para as partes solicitarem ao perito comprovações da verdade daquilo que eles estão dizendo, e com isso dá segurança ao magistrado para tomar a sua decisão. Não é porque é na fase inicial que o meu cuidado muda. Não deu a sentença ainda? Não. É a partir dessa informação, ela é essencial para a tomada de decisão do magistrado. É dali que vai sair a sentença, não é do seu trabalho, mas com base nas informações trazidas, que vai dar mais segurança para que o magistrado entenda aquela questão envolvida, que está sendo discutida, e o que é devido e o que não é devido. Então, essa fase, perícia na fase de conhecimento, é extremamente importante. Não é porque não é na fase final. Muito pelo contrário, talvez seja um trabalho muito mais instigante de se fazer do que na fase de execução. Porque na fase de execução eu vou cumprir aquilo que já está definido. Eu não tenho mais como apresentar mais provas, eu não tenho como buscar. Estou vendo que teria uma informação, mas não adianta, o juiz já decidiu, é aquilo. Aí só se a parte lá fizer, né, algum recurso, algum pedido a mais. Mas, em termos de perícia, o trabalho mais de busca, né, de conhecimento, que usa os meus conhecimentos para buscar as informações, é na fase inicial, ali na fase de conhecimento. É uma perícia que demanda diligências, demanda um estudo de tudo que está no entorno daquela questão ali, toda a legislação trabalhista, é claro, mas os acordos coletivos, tudo que é normativa, tudo que é regulamentação daquela atividade e que pode auxiliar na solução daquele conflito. Então, essa fase, perícia nessa fase, não é porque é inicial, mas é extremamente importante. Bom, e como teve uma perícia na fase de conhecimento, não vai ter mais perícia no processo? Não, poderá haver nova perícia. Essa primeira perícia vai ser avaliada na fase de conhecimento, né? Ela vai ser avaliada, as partes podem questionar, podem pedir esclarecimentos,
O juiz pode pedir esclarecimento, o juiz pode pedir até que o perito compareça numa audiência para fazer explanação, para tirar dúvidas sobre o laudo que ele apresentou. Então, tudo isso é possível. Mas, uma vez dado o andamento, né, dado continuidade no processo, passada essa fase e dado andamento no processo, quando chega na fase de liquidação de sentença, esse processo pode ter a nomeação de um outro perito. Pode ser o mesmo, pode ser outro, não há nenhuma exigência que seja o mesmo e nenhuma exigência que seja outro. Eu já vi casos em que foi o mesmo e eu já vi casos que foi, a maioria dos casos, em que outro perito atua na fase de liquidação de sentença. Quando chega nessa fase, pessoal, para chegar a essa fase, a sentença ela tem que ser líquida. Então, para ser líquida, ela tem que ter todas as determinações, precisam ser feitos cálculos para que o devedor possa pagar, né? Cumprir lá com a sua obrigação de pagar. Então, na fase de liquidação de sentença, o perito ele atua como um calculista. A sentença já foi dada, o que tinha que ser recorrido já foi recorrido, chegou na hora de acabar, de liquidar o processo. Para liquidar o processo, eu preciso ter o pagamento. Para ter o pagamento, eu preciso ter o cálculo do valor. Então, é nomeado um perito para executar esses cálculos. Nessa fase, nós vamos fazer aquilo que estiver determinado pelo juiz. O que ele mandou calcular, como ele mandou calcular, fazer ali todos os cálculos, usando a base que ele definiu para ser usada. Enfim, nós vamos cumprir meramente atuando como calculista, fazendo cálculo. Existem períodos em que as varas de trabalho estão com menos atribuição. Então, os próprios servidores da contadoria, do juízo, eles fazem esses cálculos e essas atualizações, né, no sistema. Nós sabemos que agora, a partir de julho, todos os cálculos deverão ser feitos no sistema disponibilizado pelo judiciário, né? Inclusive temos uma palestra na trilha de trabalhista e previdenciária e também aqui na trilha de perícia, temos uma palestra falando sobre o PJE Cidadão, né? Como é que a gente trabalha com ele, os cuidados que a gente precisa ter, né? A palestrante Janaína, ela fez uma palestra explicando tudo isso, num diálogo muito aberto, né, com as pessoas. Então, eu sugiro que vocês assistam, porque é um complemento. Nada aqui nesse congresso ele está perdido. Nada é perdido assim, solto, perdido que eu digo no sentido de solto. Tudo aqui é uma integração de conteúdos. Só que não dá para uma pessoa falar sobre tudo, então, cada um, e também fica bem mais didático, né? Você ouvir cada um falando de uma forma, ou falando daquilo com que ele lida mais, daquilo com que ele está mais familiarizado. E aí, juntando todos esses pedacinhos, nós vamos construir aí um conteúdo bastante ampliado sobre todos os assuntos ligados à contabilidade, né, auditoria e à perícia. Então, dentro aqui da trilha de perícia, nós temos vários conteúdos, e um deles é o PJE Cidadão, né, PJE Cálculo Cidadão, que é o que vai estar em vigência a partir de julho. Então, a contadoria do juízo, ela faz esses cálculos, mas tem períodos, ou às vezes cálculos muito complexos, onde você tem que usar base de cálculo, muitas questões envolvidas ali que vão ser vai ser necessário aplicar em outras verbas. Então, casos mais complexos, com maior volume de cálculos, normalmente é nomeado um perito para executar esse trabalho. E esse trabalho de calculista, ele é um trabalho também muito interessante, e principalmente porque à medida que você faz, você vai desenvolvendo as suas próprias planilhas, ou você vai construir um sistema de informação, né, um sistema informatizado que
que você insira as informações. Os grandes escritórios de perícia têm isso, né? Sistemas onde você insere as informações e o cálculo é efetuado. Né? Claro, com tudo parametrizado, não é tão simples assim. Mas o bom e velho Excel nos atende perfeitamente para fazer todo esse conjunto de planilhas e fazer os cálculos. Basta que a gente tenha o conhecimento técnico e siga rigorosamente aquilo que foi definido pelo juiz. Né? Isso é muito importante, nós fazermos aquilo que foi definido pelo magistrado. Nada além do que foi definido na sentença. Então, quando a sentença é transitada em julgado, ela, para ser líquida, para ela ser cumprida pela parte, né, perdedora, para quem deve pagar, é preciso que se efetue esses cálculos. O que eu preciso nesse momento? Eu preciso me inteirar totalmente de tudo aquilo que foi deferido pelo magistrado. Eu preciso ter em mãos calendários da época em que aconteceu o fato. Eu não posso olhar feriado ou qualquer outra situação num calendário atual. Eu tenho que ver o que aconteceu naquela época. E eu me lembro que uma vez eu fiz uma perícia trabalhista, ela não era ainda na fase de execução, não estava já com a sentença transitada em julgado. Ela seria uma fase quase intermediária, porque já tinha havido audiências, muitas provas anexadas aos autos e me foram demandados muitos cálculos naquele momento. Foi a única que eu tive bem diferente das demais, que as demais nessa fase mais inicial eram mais quesitos que eu pudesse responder, e essa, apesar de não estar ainda em fase de liquidação de sentença, me foi demandado muitos cálculos, e eu peguei calendário da época correta em que os fatos aconteceram, eu peguei feriados regionais daquela cidade onde a empresa, né, o empregado atuavam, e me foi questionado pelo advogado por que eu estava fazendo, me baseando em coisas tão complexas. Não, mas não é complexa. Eu tenho que ter o parâmetro da época para que eu possa efetuar corretamente esse cálculo. Então, eu preciso me reportar a tudo o que aconteceu naquela época e naquele lugar. Então, o que às vezes, um dia que é considerado um ponto facultativo, ou um feriado, ou um dia santo, que é comemorado numa determinada cidade, e outra não é. Então, eu tenho que pegar o calendário daquela época e considerar todas as características, todas as questões inerentes àquele lugar onde o trabalho era executado. Senão, eu vou fazer algo generalizado, não precisa, né? Não precisaria da nossa atuação, então tem que ser correto, eu tenho que buscar essas informações, porque senão nós podemos ser questionados, ou mesmo deixar de fazer uma contagem correta por conta de não usar o calendário que deveria ser utilizado. Então, isso parece muito simples, mas é muito importante que eu tenha todas essas informações, né? Conheça muito bem a legislação, isso aí já repeti aqui, mas não preciso dizer, né, que eu preciso conhecer a legislação trabalhista no que diz respeito aos direitos do empregado, bem como os acordos coletivos, para saber, porque você tem, muitas vezes, a CLT contempla uma situação, mas o sindicato conseguiu lá, numa negociação, um percentual maior, então eu tenho que seguir, ou se o juiz determina o percentual, eu sigo o que ele determinou, se ele não seguir, não disser, eu tenho que seguir aquilo que está vigente para aquela atividade, para aquele trabalhador, né? Aquilo que está regulamentado na sua entidade sindical, com a patronal, claro, né? Tudo de acordo com a realidade. Então, localizar as datas de início e fim do período que está sendo contemplado, quais as verbas que serão incidentes, enfim,
todas as informações necessárias para se fazer o cálculo. Nessa fase, não tem mais o que discutir. É cumprimento, é apurar um resultado para que o devedor possa quitar a sua dívida, possa pagar ao empregado. É claro que as questões inerentes a essa cobrança é por conta judiciária, mas nós vamos apresentar o cálculo. De novo, nós temos aqui uma questão de responsabilidade social. Se eu faço de qualquer jeito esse cálculo, eu posso estar beneficiando a um, prejudicando o outro. Então, eu preciso fazer aquilo que é o correto, o que foi definido pelo juiz, deferido por ele, mas o cálculo da forma correta. Então, não pessoal, a gente vê tanto caso, em termos de perícia trabalhista, em que peritos assumem um acúmulo muito grande de trabalho, não dando importância de ver logo no início aquilo que ele vai precisar em cada um dos processos. E aí, quando chega nos 45 do segundo tempo que ele tem que entregar, ele vai ver que ele precisava de fazer diligência e não dá tempo mais. Não tem mais condição de fazer. Então, a gente precisa ter todo um cuidado desde o início, independente da época, da etapa do processo em que se dê a perícia. Nós temos que dedicar todo o nosso zelo profissional na execução desse trabalho. Da mesma forma, na hora que eu vou compor o meu laudo pericial. Então, o laudo, ele precisa ser escrito de forma objetiva, forma simples, de fácil entendimento, né? Que deixe claro como é que eu fiz aquilo, qual é o embasamento, que as respostas aos quesitos sejam respostas feitas, não basta dizer sim ou não, eu preciso fundamentar, se sim porque sim, se não porque não, mas que eu possa escrever de uma forma objetiva, né? Não posso dar a minha opinião, e aí nós temos hoje um grande aliado, porque eu já fiz algumas perícias trabalhistas em que a parte me questionava em alguns quesitos, me exigia uma resposta que seria um posicionamento. O que eu entendi daquilo ali? É culpado ou não? Né? Deve? Tem direito ou não tem? E isso não nos cabe. Essa é uma decisão do magistrado. Eu preciso apresentar as minhas respostas ou apresentar os meus cálculos daquilo que me foi pedido. E de forma que o magistrado de posse daquilo ali, ele possa, se era uma fase de conhecimento, ele possa tomar a sua decisão para dar a sua sentença ou pedir novos esclarecimentos, ou na fase de execução, que possa pegar aquele valor e mandar executar, né? Que é liquidar a sentença. É fazer com que aquele que deve pague aquele a quem é devido. Então, a gente tem que ter muito cuidado. Eu vejo muito descaso de profissionais com relação ao próprio laudo, à própria apuração dos fatos. Eu não sei se vocês acompanharam, mas no Fantástico do dia 14/6 foi apresentada uma reportagem sobre aquela perícia que foi feita na cervejaria Baker. Né? E olha, o que foi descoberto? Era um pequeno furo que vazava, né, o conteúdo que não deveria se juntar à cerveja e que fez vítimas fatais e teve pessoas lesadas, pessoas que até hoje não recuperaram. Então, uma perícia bem feita, ela precisa trazer, claro que eu estou falando de um outro tipo de perícia, mas é perícia. O trabalho pericial ele tem que ser feito de uma forma que contemple tudo aquilo que é necessário para o entendimento. Então, se me fez uma pergunta e não está muito claro, para mim também, o que eu deveria ampliar naquele conhecimento, eu vou buscar essa informação.
Eu vou fazer diligência, seja na empresa, seja em outros locais que possa me clarear, que possa me trazer argumentos para responder corretamente aqueles quesitos. Então, esse cuidado, ele é essencial. Nós não podemos deixar de cumprir essa incumbência, né, essa tarefa. Nós estamos atuando nesse momento como auxiliares da justiça. O perito é um auxiliar da justiça, tanto que tudo aquilo que é motivo de suspeição ou impedimento para um juiz atuar, também é estendido ao perito quando está investido dessa função. Então, ela não é uma função banal, ela é uma função que precisa ser cumprida com todo o rigor, né? Com todo o empenho, com todo o conhecimento necessário para que ninguém seja lesado em função do nosso trabalho. Então, pessoal, esse trabalho, né, trabalho de perícia, de um modo geral, todo ele é um trabalho de muita importância, que tem que ter muito cuidado. Eu penso que tratamos dos principais pontos, né, nas duas fases de trabalho. Quero convidar vocês a assistir às outras palestras da trilha de perícia. Nós temos palestra com 2 juízes, dando aí o seu ponto de vista, né, sobre a importância do nosso trabalho. Eu acho que é importante ouvir esses profissionais, para quem nós estamos trabalhando, né, conhecer esses juízes. Né, um é da área do trabalho, o outro não, mas eu acho que são pontos de vista importantes que nós precisamos levar em consideração. Eu penso que nós, enquanto profissionais, e aí não importa se contadores, administradores ou economistas, precisamos nos capacitar, precisamos nos atualizar, precisamos conversar um pouco mais com outros profissionais que atuam na mesma área, né, trocar experiências, para a gente melhorar cada vez mais o nosso trabalho. Não podemos abrir mão dos conhecimentos que estão no entorno. Então, se eu vou fazer uma perícia de uma determinada atividade, ter uma ideia daquela atividade, como ela funciona, ter o cuidado ao receber os autos, de ler todo o conteúdo, tudo que está sendo pedido, tudo que está sendo deferido, o que está sendo perguntado vai estar diretamente ligado a esse contexto, e pode ser que surja alguma pergunta, algum quesito, que não diga respeito, que esteja fugindo, e nós precisamos ter aí, saber como responder esse quesito, porque eu não posso deixar de responder, mas como responder informando por que eu não posso dar aquela informação muitas vezes. Isso já aconteceu comigo, né? E nós não tínhamos uma base assim, legal para nos referir, para não responder aquilo que não competia a nós, ou aquilo que excedia o nosso conhecimento técnico. E agora, na revisão que nós tivemos do Código Civil, nós temos lá, não me lembro o artigo agora, sei que é o parágrafo 2º, que ele diz, eu vou verificar qual é e vou colocar, ele diz o seguinte, que o perito, ele só deve fazer exatamente aquilo que é técnico, ele não pode ultrapassar os limites técnicos da sua designação, né? Ele precisa cumprir aquilo, apresentar o conhecimento técnico que vai subsidiar a tomada de decisão. Ele não pode emitir opinião pessoal. Então, quando me perguntam algo que eu teria que dizer quase como um julgador o que eu penso, eu não posso. Eu apresento tudo aquilo que leve o magistrado a entender a situação, mas eu não posso dar essa resposta. E a gente tem que ter cuidado na hora de redigir essa resposta, para não expor nossa atuação profissional, mas também não deixar vazio, não deixar sem nenhuma informação. Então, isso é muito importante. Então, o conhecimento do Código Civil, do Código de Processo Civil, é extremamente importante para quem vai atuar com perícia. As normas da profissão, né, regulamentada que você exerce, então, se é contabilidade, as normas brasileiras de contabilidade,
Lá no site do Conselho Federal de Contabilidade você tem todas. O Conselho Federal tem também, né, já a partir do Código da alteração do Código Civil, o Conselho Federal viu a necessidade de instituir o Cadastro Nacional de Peritos Contábeis. A ideia é que, daqui muito pouco tempo, só se contrate, só se nomeie um perito se ele estiver inscrito no cadastro. O cadastro significa uma certificação. Ou o perito já tem experiência ou ele passou por um exame de suficiência. Só tem essas duas possibilidades. Hoje só tem a possibilidade do exame de qualificação técnica, né, para a atividade pericial. Então, é tipo uma certificação. Assim como auditor, ninguém contrata um auditor independente que não tenha, né, o seu cadastro no CNAE. Também a ideia é que não se nomeie e não se contrate para as perícias extrajudiciais um perito que não esteja inscrito no cadastro do Conselho. Os economistas, eles têm aí um cadastro também, só que não tem a exigência da prova, e o Conselho de Administração, CFA, também instituiu aí um cadastramento, porque a grande questão é que o Código Civil trouxe que o juiz pode buscar, junto aos conselhos, não só aos conselhos, de outros órgãos, mas aos conselhos de profissão regulamentada, os profissionais que atuam em perícia. O Conselho Federal de Contabilidade, por exemplo, o que ele tinha? Os contadores. Todos estão habilitados para atuar com perícia. Porém, quem atua? Quantos que estão aqui nos assistindo hoje que nunca fizeram uma perícia e não têm interesse em fazer, ou agora estão interessados e vão passar a fazer, mas nunca fizeram? Então, esse número é muito grande, não dá para saber quem é que faz perícia. Então, é preciso ter, sim, essa seleção, até mesmo na hora de fazer uma indicação. A gente sabe aí de várias indicações arbitrárias que já aconteceram no passado pela falta desse cadastro. Então, o Conselho Federal de Contabilidade, mais uma vez, saiu à frente, né, criou esse cadastro, e para se manter no cadastro, você tem que cumprir a educação continuada, 40 pontos no ano de educação continuada. Isso é o mínimo que pode ser exigido de atualização profissional para você hoje se manter em qualquer atividade. Profissional que não se recicla, não se atualiza, ele não está apto a atuar. Ele pode ter uma habilitação porque ele tem um registro no seu conselho, mas esse registro é simplesmente um número, mas o conteúdo que está por trás desse número não teve reciclagem, não tem atualização. E a gente sabe que não dá para executar nada hoje, exercer nenhuma atividade, sem ter atualização profissional. Então, eu quero agradecer a todos, né, que participaram e que assistiram a essa palestra. Espero ter contribuído, pelo menos um pouquinho, né? Esperamos que esse momento aí difícil que nós estamos vivendo, ele passe muito rapidamente, porque nós precisamos evoluir, né? E, enquanto isso, vamos nos atualizando, vamos estudando, vamos nos preparando para esse mercado que tem tantas oportunidades e que nós podemos, sim, desfrutar dessas oportunidades. Basta que a gente queira, basta que a gente seja proativo, né? Se capacite e se habilite para esse trabalho, para qualquer trabalho. Fiquem com Deus e muito agradecida pela atenção.